Olá, estamos no Além do Peso, o nosso podcast da CBN sobre obesidade. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Correia, comentarista de saúde da Rádio CBN, e hoje vamos falar sobre um tema que todo mundo pensa quando a gente fala de obesidade: exercício. Para me ajudar nessa tarefa, eu estou com a doutora Andréa Fioretti, que é coordenadora do Departamento de Endocrinologia do Exercício e do Esporte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Andréa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço e parabenizo por essa iniciativa de falar sobre exercício como um dos pilares do tratamento de obesidade. Então vamos, já que você falou de pilares e tratamento, o tratamento da obesidade, a gente tem falado nos nossos episódios, doença crônica, doença inflamatória, que tem que ser encarada como uma doença que precisa ser tratada continuamente. Onde o exercício entra nessa história? Desde o início? Desde o início, né, então conjugado com uma dieta hipocalórica, com medicações quando elas são necessárias, e muitas vezes elas são necessárias, para mudar principalmente a composição corporal, Luiz. Então, a função melhor do exercício é fazer com que o indivíduo perca massa gorda e ganhe massa muscular. Então, muitas vezes ele não vê muita diferença, sabe, no peso da balança, quando ele não observa a sua composição corporal. Mas, na verdade, o exercício é extremamente importante para, reestruturar, mudar essa composição do indivíduo, fazendo com que ele ganhe massa muscular e perca massa gorda. Isso que você falou, acho que é fundamental, porque essa preocupação, isso muitas vezes até tira o paciente, a pessoa, do plano de exercício, porque ele faz É. exercício e não perde peso, Exatamente, né? exatamente. E ele confunde muitas vezes o que é deixar de ser sedentário com a prática do exercício e fazer um exercício para mudança de composição corporal. Então, na hora que você vai fazer um exercício apenas para deixar de ser sedentário, 150 minutos semanais de exercício aeróbio moderado são suficientes. Quando você está fazendo o exercício com o objetivo de mudar sua composição corporal, há necessidade de um tempo maior de exercício, né, durante a semana. Então, alguns consensos mostram que 420 minutos de exercício aeróbio de moderada intensidade. Para ficar fácil, é assim, é aquele exercício em que você consegue falar, mas você já não consegue cantar. Tá? Esse é o exercício de intensidade moderada. E junto com ele, um exercício resistido, especificamente para ganho de massa muscular. Aí isso é importante, porque a gente fala disso, de que tipo de exercício, aí todo mundo diz assim: "Ah, exercício aeróbico a gente perde peso logo", mas tem que fazer exercício resistivo para garantir a massa muscular, não só para fazer a massa, mas eu acredito também para que você possa fazer o outro, Exatamente, você né. falou super bem, porque você precisa condicionar seu corpo, muitas vezes, para conseguir suportar um tempo maior de exercício. Então, o exercício resistido, que é aquele exercício em que você suporta alguma carga. Então, é a musculação, é o pilates, é o exercício calistênico, em que você suporta seu próprio corpo, né. Então, e esse exercício lhe, eh, possibilita fazer o exercício aeróbio com maior tempo, né, e com uma intensidade maior, sem sofrer nenhuma lesão. E é interessante porque o que acontece é assim, quando você faz um exercício aeróbio, você está gastando gordura no momento que você está fazendo exercício. Então, a quantidade de calorias que você gasta durante esse exercício aeróbio é maior. E o exercício aeróbio é o quê? É andar, é nadar, é andar de bicicleta, é dançar. Quando você faz o exercício resistido, você não perde muita caloria durante a sessão do exercício. O que você faz é aumentar a sua massa muscular, aumentar a sua taxa metabólica basal, que é quanto você gasta para sobreviver em termos de calorias, e com isso, no repouso, você gasta mais gordura. Então, indiretamente, o exercício resistido
vai promover também uma alteração de composição corporal. E como é que é essa história, então, que a gente escuta na academia com muita facilidade, que assim, não, mas existe o gasto pós-treino. Então, não se preocupe em repor logo depois do que você perdeu. Tem muita fantasia nessa história toda, né? Tem muita fantasia, porque veja só, se a gente for comparar o exercício sozinho com a dieta sozinha, a dieta hipocalórica promove uma perda de peso, como você falou, maior do que o exercício, porque o exercício muda essa composição corporal. Quando você acaba um exercício, existe ainda um efeito do exercício, sabe? Exatamente porque você tem esse ganho em termos de metabolismo basal. Então, você tem uma capacidade de gastar mais energia. Quanto mais músculo você tem, mais energia você gasta. É por isso que o atleta come 4, 5 mil calorias por dia, mesmo quando ele não está fazendo exercício naquele momento, né? Então, existe um efeito. Agora, o que a gente tem que lembrar é que a gente não pode suprir tudo que gastou naquele exercício, entendeu? Então, existe um estudo que é muito interessante, que mostra que as pessoas subestimam a quantidade de calorias que elas consomem e superestimam aquilo que elas gastam. Então, você faz uma caminhada de 1 hora, você está gastando no máximo umas 400 calorias, mas você se esforça tanto, às vezes você sua tanto, que você acha que a quantidade de calorias é proporcional a seu suor. Não é por aí que coisa funciona, entendeu? E aí termina consumindo muito mais calorias do que as que foram gastas durante a execução do exercício. Então, isso faz com que muitas vezes a pessoa fique extremamente decepcionado, nem consiga perder massa gorda, porque superestima o que ele gastou na atividade física. Então, a quantidade de calorias não é proporcional ao cansaço durante a realização do exercício. Isso é importante a gente Então, falar. aquela coisa assim, agora eu posso, de repente, me dar uma liberdade depois do exercício. Vou Pois é, ali, eu vou encontrar com os amigos depois da caminhada, né? exato. Agora, você falou em quantidade de caloria. Hoje em dia a gente tem vários gadgets na vida da gente, e um deles mais comum passaram a ser os relógios inteligentes, esses relógios que a gente usa no pulso, seja a marca que for. E muitos deles te dão essa opção. Tá. Você informou para ele o seu peso, você informou o que está fazendo. Esse gasto calórico é relativamente, eu digo que até já começa no relativamente confiável. É relativamente confiável, né. Então, eu acho que eles ajudam, porque muitas vezes eles incentivam o paciente a fazer exercício, sabe. A gente agora, na medicina do esporte, pensa muito no que é a vida da pessoa que está fazendo exercício. Não é só o atleta profissional, a gente tem que pensar no atleta recreacional, naquele indivíduo que não é um atleta, aquele indivíduo que tem a obesidade. Então, nem sempre ele tem todo o tempo do mundo para se dedicar a fazer um exercício. E esses aparelhos, eles muitas vezes dizem assim: "Olha, na hora que você está fazendo um exercício com um tempinho mais curto do que é o protocolado, você está sim gastando energia". Isso estimula muito, mesmo que não seja exatamente o que o indivíduo consome de calorias naquele exercício, entendeu? Então, eu acho que ajuda. É. E aí, já pegando um gancho essa coisa, qualquer movimento ajuda? É assim, sabe aquela história do feito é melhor do que o perfeito? É isso, tá? E um novo conceito é o conceito de que sentar é o novo formar. Então, é muito importante levantar, quebrar o tempo sedentário. A questão de você ficar horas trabalhando sentado faz com que seu risco de doenças cardiovasculares aumente. E aí esse risco não é só de piorar ou de manter essa obesidade, é de doenças cardiovasculares, é de hipertensão, é de infarto. Então, a cada hora você tem que levantar. Eu digo para os pacientes assim: "Ó, não precisa nem sair da frente do computador, mas levanta, sabe, fica 1, 2 minutos de pé, depois senta".
Existe também um novo conceito que é de snack exercise, quer dizer, você fazer pequenas sessõezinhas de exercício durante seu dia. Então, o que é importante é como você está falando, é se mexer, né? Seja lá do jeito que você conseguir. E na hora que você consegue estimular isso no paciente, sabe? É muito gratificante, porque pense que uma coisa é você ter um paciente que é um gordinho, né, ele tem um IMC um pouquinho mais alto, ele tem uma adiposidade um pouquinho maior, mas pense também naquele paciente que tem uma obesidade extrema. Dizer a ele que ele deve ficar 1 hora por dia fazendo exercício, 1 hora contínua, é cruel. Então, na hora que você diz: "Faça várias sessões durante o dia", ele consegue fazer. E aí ele consegue sentir que ele é um agente ativo no tratamento dele em relação à obesidade. Aí ele se estimula. É. Isso é aquela coisa, né, se puder trocar pequenos lances de escada pelo elevador por pequenos lances de escadas, tem que subir às vezes 3 andares, vai de escada, né. Exato. Se puder, o problema na cidade grande às vezes tem outras limitações, mas aquela ideia de vou descer do ônibus um ponto antes e vou andar 2 quarteirões, né, pode Exato. funcionar. Uma coisa que é interessante, a gente está falando muito de músculo, né. A gente já aprendeu, quando a gente começa a pensar em endocrinologia, hormônio, a gente pensa nas glândulas. Tá. Até o leigo entende isso, né, nós temos glândulas que produzem hormônios. Depois a gente já aprendeu que o intestino também produz hormônio. Agora a gente está descobrindo que músculo produz hormônio? Explica essa história aí. E é a maior glândula do organismo, veja só, né. Então, o músculo produz substâncias que são chamadas miocinas. Então, uma delas, que é a mais interessante, que todo mundo mais gosta, é a irisina. Então, é uma substância que faz com que o tecido gorduroso branco, que é aquele tecido que armazena a gordura, fique cheio de mitocôndria, né, que é aquela estruturazinha que a gente aprendeu que é importante para gerar energia. Então, esse tecido adiposo que é branco se transforma num tecido adiposo bege, que é muito semelhante a um tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo que joga energia. Então, você veja só, na hora que você faz o exercício, você produz essa substância vai lá no tecido adiposo e modula esse tecido adiposo, sabe. Porque glândula é isso, é uma região do organismo, é um órgão que produz uma substância que age à distância. Então é isso que o músculo faz. E é importante a gente entender assim, na hora que você fala, é importante exercício para tratar, a obesidade, não é só para perder, para promover perda de gordura, mas é para reduzir o risco das doenças que estão associadas. Então você tem essa irisina, você tem uma outra substância que chama BDNF, que é uma substância que age no cérebro e melhora a cognição, melhora a memória. É por isso que o risco de Alzheimer diminui com a execução de exercício. Você produz interleucinas, que são substâncias que têm uma ação anti-inflamatória e que é a base, né, fisiopatogênica, fisiopatológica, melhor dizendo, da obesidade. Então, você fazer exercício é muito importante. E o pior, Luiz, é que quando você está parado, por exemplo, ainda bem que eu estou me mexendo, você está ainda quietinho aí. Na hora que você está completamente parado, você produz uma substância que chama miostatina, que é uma substância que faz você perder massa muscular, tá. Então, o sedentarismo é doença agora com CID, inclusive, com Código Internacional de Doença, porque você está doente na hora que você não faz exercício, né. Você está produzindo essa substância, ou seja, ficar parado não é só deixar de obter os benefícios do exercício, é você ter, substâncias que são prejudiciais ao exercício. Então esses conceitos são muito interessantes, né, e são muito novos para o público de uma maneira É. geral. Eu lembro que eu falo bastante no consultório quando eu tento estimular os pacientes a fazer exercício e tudo mais, e principalmente
quando você vai ficando mais velho, que existe essa perda natural de massa muscular se não fizer nada. 1% mais ou menos a partir dos 35 anos, se não, né, mais ou menos a conta é essa, para ficar mais simples. Então, a causa está sendo descoberta agora e é por conta dessa substância que a gente não faz nada. Eu costumo dizer que a gente tem aquela imagem antiga, né? Vovô na cadeira de balanço, né? Nossa, Eu costumo dizer que ele ficava na cadeira de balanço não é porque ele gostava, não, é porque ele não conseguia fazer mais nada na vida. Ele só conseguia sair da cama e ir para a cadeira de balanço verdade. e fazer poucas coisas do dia a dia. E uma coisa que me preocupa muito, quer dizer, além das pessoas entender que ter massa muscular é importante para a prevenção de outras coisas também, né? Prevenção na queda do idoso, relação para o equilíbrio. Fala um pouquinho para a gente sobre esses, especificamente não é o nosso tema, mas eu acho importante Com falar por que certeza. tem que ter massa muscular. Então, a sarcopenia, que é isso, a perda de massa muscular, aumenta risco de queda, aumenta risco de hospitalização e de morte. Então é uma coisa muito séria. Eu brigo com meu pai o tempo inteiro para fazer exercício. Meu pai tem 93 anos, é extremamente resistente a fazer exercício. Mas a gente fala muito de independência funcional do idoso. É ele ter a força para se levantar da cadeira, ele conseguir uma marcha, não é ele fazer grandes coisas, né, não é isso que a gente está querendo, mas é ele ter autonomia na velhice. E assim como os exercícios aeróbios, que são os mais importantes para desenvolvimento cardiorrespiratório, e os exercícios resistidos, que são os importantes para a massa muscular, o que se fala atualmente também do exercício no envelhecimento é o exercício de flexibilidade, o exercício de equilíbrio, tá? Exatamente para a redução de risco de quedas. E esses tipos de exercícios também são importantes para o indivíduo com obesidade, né? Ele conseguir se mexer apropriadamente, ter propriocepção, que é a sensação de você saber ter a noção real do seu corpo. E um dos exercícios que eu acho que são mais importantes, porque eles são lúdicos, é a dança, Uhum. né. Então, muitas vezes a gente não consegue que o paciente faça, eu acho que a palavra convencer é muito prepotente, né, muito presunçosa, mas, o que eu vejo com os pacientes é que muitas vezes você diz assim: "Ó, vá dançar, põe uma música e dance. Enquanto você estiver fazendo as suas coisas em casa, põe uma musiquinha e vai se mexendo um pouquinho". Já ajuda, sabe, porque esse paciente com obesidade, ele perde a conexão com o próprio corpo, porque ele tem tanta vergonha do corpo, aquela história de que o paciente com obesidade é o risonho, o alegre, não é nada disso, né. Então ele forma uma carapaça e ele praticamente não se mexe, ele não quer ter contato com o corpo. E na hora que ele dança, ele sente, né, a música entrar, ele sente o corpo se mexer e termina ajudando. Então é outra estratégia, eu acho que é importante a gente falar isso, dessas estratégias de estímulo à atividade física. A outra é contagem de passos, Luiz. Né, que Sim. é outra coisa que é importante, e que vira uma brincadeira exatamente com esses relógios. Aí, mesmo que não use o relógio inteligente, todo mundo tem um celular hoje em dia. Exato, E todos os celulares no bolso contam passos. contam passos. A pessoa nem sabe, né, que está contando passo às vezes. Nunca É, olhou, nunca foi olhar um aplicativozinho nativo que está lá no celular dela. E quem não olhou, dá uma olhadinha. Você pode ter esse aplicativo contando seus passos, você nem sabe. Mas agora vamos juntar as duas coisas: tá. tratamento de obesidade e essa mudança corporal. Porque a gente sabe que o que está na bola da vez são os novos medicamentos para tratar a obesidade. Ainda bem que a gente passou a ter Com opção, certeza. porque Bom, fazia muito tempo que não aparecia nada, né, muito é, específico. Agora é específico. Só que, por outro lado, se só usar o medicamento, a gente vai perder massa magra. A gente já sabe disso também, né? Como é que a gente lida com essa vontade de todo mundo que poder utilizar? A gente sabe que tem barreira de acesso, tem dificuldades por questões financeiras, por questões até de aceitação e adesão ao tratamento, mas a gente sabe que se usar só o medicamento, vai perder massa magra, né? vai. Principalmente se tiver pressa para emagrecer.
Porque o que eu vejo, uma estratégia que eu tenho adotado no consultório é não aumentar rápido a dose desses injetáveis, entendeu? E ir acompanhando o processo desses pacientes. Então, muitas vezes, eles querem já ir para outra dose, e eu falo: "Não, não dá para ir para outra dose, você ainda não passou dessa etapa", sabe, porque as medicações são muito boas. Elas realmente, eh, mudaram o arsenal terapêutico que a gente tinha para a obesidade, mas elas têm que ser usadas com cautelas, porque elas são poderosas. Então, se o paciente não for acompanhando o processo com uma educação em termos de entender o que é comida, tá, e fazer atividade física, ele perde muita massa magra. E não é pouco, ele perde bastante, mas não é a culpa do medicamento não, não é. A culpa é da pressa, Sim. sinceramente. Eu acho que as medicações são muito boas mesmo, sabe. E é isso, é que a pessoa vai tentando o caminho, o atalho, né. Eu acho que a gente fica tentando sempre o atalho para conseguir mais rápido, e exercício tem que acontecer, porque não existe nada, sabe. Existem, até trabalhos tentando bloquear essa substância, que é a Uhum. miostatina, que eu estava falando antes, mas isso ainda está em estudo, tá. Então, é uma droga que a gente quer que um dia, seja desenvolvida, até por conta do envelhecimento, por conta de indivíduos que ficam acamados Isso. durante muito tempo, para indivíduos que têm doenças neurodegenerativas, que provocam a perda muscular, mas não para o paciente que não quer fazer exercício. E eu falo uma coisa para os pacientes que às vezes eles ficam olhando assim para mim, eu falo assim: "Você não é planta, você é bicho", entendeu? Bicho, bicho tem que se mexer, né. E aí a gente compra o cachorro, sai com o cachorro e aí só Já é sai. alguma Já coisa, é né? uma coisa, entendeu? Então, eh a culpa não é das medicações não, sabe? Entendi. A gente falou tem falado bastante aqui sobre essa coisa da composição corporal, e é lógico, quem pode e tem acesso a um colega, um médico que tenha equipamento, que faça essa informação, que passe isso, a um nutricionista que faça a Hum, medida da composição corporal, muito bom. Tem algum método que você possa, por exemplo, isso é uma pensei isso agora, hein? É tá. um desafio que eu estou fazendo aqui comigo mesmo. A gente conversou muito sobre medidas, já, em outros episódios. Existe uma coisa simples, por exemplo, qual a relação que eu posso fazer uma relação direta, por exemplo, entre circunferência abdominal e perda de massa magra ou massa gorda, sem fazer É, sem ter necessidade de ter uma balança que faça bioimpedância ou é. coisa parecida? Um 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 recurso que a gente tem é a fita métrica. Né, em termos de avaliação de circunferência abdominal, tá. Então, os conceitos atuais em relação à obesidade, eles pontuam a necessidade de você prestar muito mais atenção à adiposidade mesmo, do que mesmo ao peso, né. Então você com uma fita métrica, você medir um pouco acima do seu umbigo, você vai estar vendo o que que você tem de errado, né, vamos dizer assim. Porque os homens podem ter essa circunferência no máximo em torno de 102 e as mulheres em torno de 88. E você pode ir seguindo, nem sempre existe uma relação tão direta entre perder gordura e perder esse centímetro. Às vezes existe uma correlaçãozinha entre o peso e a medida. E muitas vezes, quando o indivíduo percebe que a roupa, né, a roupa diminuiu, e ele se pesa na balança, ele não consegue entender o que está acontecendo. É exatamente quando ele trocou músculo por gordura, então o peso fica igual, mas o músculo ele ocupa um menor espaço, mas ele pesa mais. Então, é uma outra coisinha que dá para ver. Pega uma roupa que não servia, né, aí põe, vê o quanto ela tá,
ela tá justinha ou se ela ainda não conseguiu, não conseguiu nem Aquele entrar. famoso modelito incentivo, né? É, As moças querem comprar aquele vestido lindo, exato. os rapazes têm uma calça que ele usava quando era mais novo. Guarda, não joga fora não, guarda, porque um dia você quer chegar lá, você... Pois é. Então, mas isso já é interessante, quer dizer, essa sensação de que você perdeu cintura, entre aspas, Exato. você está perdendo basicamente gordura. Gordura, é. E é a gordura visceral, né, que é aquela gordura mais profunda. A gente tem uma gordura mais periférica, embaixo da pele, e uma gordura mais profunda, que parece um cupim gordura, né. A gordura, ela vai entrando, ela É. entra no fígado, ela entra no coração, ela entra no próprio músculo, ela fica entre as alças do intestino. É terrível. Desculpa, eu vou ter que Hum, desligar isso aqui, eu esqueci de tá, desligar. tranquilo. A gente vai gravar de novo essa pergunta, talvez? Acho que é melhor, né? Tá, Então eu perguntei falando assim, então quando a gente diminui a cintura, a gente está perdendo basicamente gordura, né? exato. E é importante, na maior parte das vezes, é o que acontece mesmo. E é importante a gente colocar que existe aquela gordura embaixo da pele e aquela gordura mais profunda. A gordura parece um cupim, ela vai entrando, né, ela entra inclusive no músculo. Existe uma coisa que é chamada mioesteatose, em que o músculo fica cheio de gordura. Não é só em torno do músculo não, é dentro do músculo. Então, eh, se a gente vai fazer, por exemplo, uma bioimpedância de um paciente com obesidade, ele tem uma massa muscular avantajada, sabe, Luiz? Eh, mas ele não carrega o mesmo peso de um atleta com a mesma massa muscular, porque em termos de força muscular, ele não tem uma força que é proporcional àquela massa muscular. Exatamente porque tem gordura lá dentro. Então, eh, na hora que você está também fazendo exercício e você muitas vezes vê uma perda de massa muscular em alguns aparelhos, nem sempre você está perdendo a massa muscular, você pode estar perdendo a gordura que está dentro da massa muscular. Eu questiono se os aparelhos, até os melhores em termos de bioimpedância, eles têm essa sensibilidade, sabe, de dizer: "Eu estou realmente perdendo aquela gordura que está lá dentro do músculo ou realmente é músculo que está sendo perdido". Existem, eh, métodos, com ultrassonografia, ressonância e tudo, que não são viáveis no dia a dia de um consultório, mas que poderiam até responder essa pergunta para a gente, sabe. Entendi. Mas é muito comum existir essa mioesteatose. Então vamos caminhar para amarrar essa conversa toda que está ótima, a gente podia continuar conversando Com vários certeza. temas sobre esse assunto. Eh, Dá para o nosso ouvinte, quem está acompanhando a gente ou está assistindo a gente, aquela qual a melhor palavra para a gente dizer para o paciente, para a pessoa que está buscando controlar a sua obesidade e que tem que fazer exercício? Qual é a grande palavra de incentivo a empurrar o nosso paciente fora da cadeira? Se conecte com seu próprio corpo, se mexa, seja da maneira que for e da maneira que conseguir fazer. O pouquinho já vai ser muito, muito válido. E não desista, né, E não desista de jeito nenhum. porque dá vontade, né. Exato, dá vontade, você tem a impressão de que não está fazendo nada, que não está adiantando nada, mas tenha muita certeza de que adianta. Você melhora a risco de muitas doenças. Então tem que se mexer. Bom, muito obrigado, Andréa, pela conversa. É isso, foi um Gente, prazer. vocês ouviram tudo que a gente pode conhecer sobre exercício e controle da obesidade. Continue acompanhando a gente aqui no Além do Peso, o seu podcast sobre obesidade da CBN. Até mais!